Você quer abandonar qualquer editor ou IDE que você já usou na vida e passar a usar o melhor IDE de todos os tempos? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar os principais recursos e truques do IntelliJ. E mesmo que você já use esse IDE, fica comigo que você vai ter muito a aprender nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Manuel Campos e essa é a primeira parte onde a gente vai entrar a fundo nos recursos mais impressionantes do IntelliJ. Eu vou estar usando a versão Ultimate aqui, então pode ser que se você estiver utilizando a versão Community, que é a versão gratuita, alguns desses recursos não estejam disponíveis para você. Então, para a gente começar, o primeiro ponto é que a gente vai precisar de um projeto de exemplo, que nesse caso é um projeto Spring, mas não precisaria ser. E você não precisa entender absolutamente nada de Spring. É simplesmente um projeto básico com alguns recursos para eu demonstrar durante esse vídeo. Eu estou com o IntelliJ aberto aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar nesse botão Get from VCS, que é para obter o código de um projeto a partir de um sistema de controle de versão, que no caso do projeto que eu vou usar como exemplo, eu vou obter isso do GitHub. Então ele já vem aqui o sistema Git como padrão, então aqui no campo URL basta você colar o endereço do projeto aí e ele já coloca um diretório padrão onde esse projeto vai ser salvo, então você pode escolher aí o local onde você quer. E aí eu vou clicar aqui no clone e ele vai baixar o projeto. Ele pode te perguntar se você quer confiar nesse projeto, então se você não clicar aqui no Trust, ele vai desabilitar uma série de recursos. Então para demonstrar os recursos do IDE, eu preciso confiar no projeto. E aí você espera um pouquinho até ele carregar o projeto certinho e criar aqui uma árvore de diretórios aqui. Então vamos começar aprendendo a navegar pelo IDE e entre os vários arquivos do nosso projeto e as várias janelas aí do IDE. Se você pressionar Ctrl Shift F12, ele esconde todas as janelas e se você tiver um arquivo aberto, vai ficar só o arquivo. Se você pressionar novamente, ele mostra as janelas ou esconde. Um outro atalho que eu uso bastante é o Alt F12, que é para abrir o terminal. E uma coisa bacana é que, por padrão, se você abrir um projeto, o terminal ele já abre dentro da pasta do projeto. Mas a gente também pode mostrar ou esconder outras janelas específicas. Por exemplo, Alt 1, ele esconde ou mostra a janela do Project Explorer, que te permite navegar pelos arquivos do projeto. E se você observar, você tem botõezinhos tanto na barra de ferramentas lateral à esquerda e à direita. E a maioria desses botões tem atalhos específicos por meio de Alt em um determinado número. Então basta você passar o mouse para ver qual que é o atalho para aquela janelinha que é aberta clicando naquele botãozinho. Eu vou abrir um arquivo aqui, o README, que está aqui na raiz do projeto. E se você observar aqui à esquerda, eu tenho uma opção que é o Structure, que o atalho é Alt 7, que ele abre essa janelinha aqui embaixo, que mostra a estrutura do arquivo atual. Isso funciona para qualquer tipo de arquivo estruturado, como SQL, arquivos de código-fonte, XML, JSON e vários outros. Tem um recurso que é muito útil que eu não sei por que não vem selecionado por padrão. Quando a gente abre vários arquivos, por exemplo, eu tenho o README aqui aberto e eu vou entrar aqui no src main java e vou abrir esse Truques IntelliJ Application aqui. E aí eu tenho dois arquivos abertos aqui no topo. Só que quando eu clico aqui, por exemplo, no README, ele ficou selecionado aqui o último arquivo que eu abri, que foi o Truques IntelliJ Application, sendo que o README está numa pasta diferente. Então, se você vier aqui nesses três pontinhos e marcar aqui Always Select Open File, ele sempre vai selecionar aqui na estrutura do projeto o arquivo aberto atualmente. Então agora, como eu estou no README, ele selecionou o README aqui na estrutura de diretórios. Se eu abrir aquele outro arquivo, olha lá, ele já pulou para cá, ó. E assim ele sai de uma pasta para outra automaticamente se você abrir um arquivo por aqui pela barra superior. Esse atalho ele é fantástico. Shift foi uma das coisas que me fez abandonar outros IDEs e ir para o IntelliJ. Pressionando Shift 2 vezes, você pode localizar qualquer coisa no IDE. Isso inclui arquivos, menus, configurações, literalmente qualquer coisa. Como eu tenho um projeto Spring Boot aqui, e ele está configurado com uma biblioteca que chama Spring Boot DevTools,
Essa biblioteca permite que o projeto seja recompilado automaticamente e que as alterações sejam colocadas em execução mesmo que o teu projeto já esteja rodando. Só que para isso, infelizmente, eu preciso de algumas configurações no IDE. E se tem uma coisa que o IntelliJ tem, são infinitas configurações. Então, às vezes, você localizar alguma configuração, lembrar onde é que estava uma determinada configuração, é bem difícil. Então, esse atalho, você vai digitar simplesmente o nome de alguma coisa que você quer encontrar e ele vai encontrar em qualquer lugar. Então eu vou pressionar Shift 2 vezes aqui e vou digitar Build Project. E aí você vai encontrar essa opção aqui, ó, Build Project Automatically, para fazer o build do projeto automaticamente sempre que você salvar qualquer alteração no projeto. Achei aqui a opção, é só pressionar Enter e ele vai abrir uma janela para eu marcar essa opção. Ó. E aí é só clicar em OK. Só que se o projeto já estiver rodando, como eu abri aqui o Truques IntelliJ Application, eu posso clicar aqui nesse Play e mandar executar. Isso aqui é uma aplicação servidora, é uma aplicação web servidora. E ele vai iniciar a aplicação. E se eu fizer alguma alteração, como a aplicação já está rodando, ele não reinicia a aplicação. Então eu preciso fazer uma outra configuração, pressionando Shift e digitando Alt-Make. E ele vai encontrar essa primeira opção aí, é só pressionar Enter e verificar se essa opção está marcada. No meu caso aqui já estava. E assim, se eu fizer qualquer alteração aqui, por exemplo, e salvar, você vai ver aqui no terminal que a aplicação ela reinicia. E quando você usar o Shift para localizar alguma coisa, por exemplo, um arquivo, você pode digitar simplesmente a primeira letra de cada palavra daquilo que você quer encontrar. E se você tem, por exemplo, nomes de pacotes que são separados por ponto, no caso de Java, que representam um determinado caminho, você pode digitar esses vários nomes separados por ponto, ou até mesmo o nome de um arquivo que tenha pontos ali no nome. Então vamos lá testar e localizar o arquivo produto repository simplesmente pelas letras iniciais. Então vou pressionar Shift 2 vezes e vou digitar PR maiúsculo, que ele vai achar exatamente, nesse caso, a interface chamada produto repository. E aí é só pressionar Enter que ele abre diretamente o arquivo onde está aquela interface que ele localizou. Vamos lá de novo e digitar PC, que ele vai encontrar o produto controller. E basta eu pressionar Enter, que nesse caso ele é uma classe e ele vai lá e abre o arquivo onde essa classe está. Isso também funciona para nomes de arquivos. Então a gente tem um arquivo chamado application.properties, que se eu digitar a.p, ele também vai achar esse arquivo. Shift, a.p, a primeira opção foi já o que eu quero, eu só pressiono Enter e ele encontra aqui o arquivo de configurações do meu projeto. E à medida que você vai navegando pelos vários arquivos do seu projeto, é muito útil você querer avançar e voltar nesses arquivos. E assim a gente também tem um atalho para isso, para você voltar e avançar. Você pode utilizar Ctrl Alt e seta para trás para voltar, e aí pressiona novamente que você vai voltando na ordem dos arquivos que você abriu, e Ctrl Alt e seta para frente, você vai avançando, da mesma forma que você faz no navegador. E à medida que você vai abrindo esses vários arquivos, o IDE ele mantém um histórico para você. Então a gente tem um outro atalho muito útil, que é o Ctrl E para ver esse histórico. E o mais bacana é que é muito comum no desenvolvimento de software, principalmente em softwares web, você ficar navegando ali entre dois arquivos. Quando você pressiona Ctrl E, ele vai selecionar aqui nessa janelinha o arquivo que você abriu anteriormente. Então, se você só pressionar Enter, você vai direto para esse arquivo anterior. Se eu pressionar Ctrl E novamente, o arquivo selecionado vai ser o arquivo que eu estava ainda há pouco. Então, se eu só pressionar Enter aqui, eu volto para onde eu estava. Se eu pressionar Ctrl E novamente e Enter, eu fico alternando entre esses dois arquivos. Outra opção é você pressionar Ctrl Tab, que ele vai fazer a mesma coisa. Então você navega entre dois arquivos de uma forma muito mais rápida nesse caso. Mas possivelmente nunca te ensinaram a navegar dentro de um arquivo. Tem um outro atalho que eu não vivo sem, que é o Ctrl F12, que ele abre aquela janelinha de Structure, que mostra a estrutura de um determinado arquivo, como um pop-up,
e você consegue ver e navegar de uma forma muito fácil dentro da estrutura de qualquer arquivo que obviamente represente um formato estruturado, como um arquivo de código-fonte, um arquivo HTML, XML, JSON, SQL, um arquivo Markdown, ASCII-Doc ou vários outros formatos de arquivos estruturados. Então vamos lá testar essa funcionalidade. Pode ser em qualquer um dos arquivos que a gente abriu. Então eu vou pressionar Ctrl F12 aqui. Eu estou no arquivo produtocontroller.java e nesse caso, como é uma classe Java, ele está me mostrando aqui todos os métodos e possíveis atributos que essa classe tivesse. Então você consegue ir diretamente para um determinado método só usando as setas aqui do teclado e depois pressionando Enter. E outra coisa muito legal é que se você tiver uma lista muito grande aí de itens, você pode começar a digitar que ele vai filtrar. Então eu digitei Find e ele filtrou aqui todas as opções que começam com a palavra Find, e aí eu posso só com a seta escolher para onde eu quero ir e pressionar Enter. E lembra do Ctrl Alt seta para frente e para trás? Ele também funciona para navegar dentro de um arquivo. Então, se você sai de um ponto em um arquivo e vai para outro ponto dentro do mesmo arquivo, quando você usa Ctrl Alt seta para frente ou para trás, você vai navegar entre esses diferentes pontos. Então, aqui eu estou no Find by ID e eu quero voltar para onde eu estava. Eu vou pressionar Ctrl Alt seta para trás e ele volta para o update, que era o método anterior. Se eu quiser avançar de novo para o Find by ID, Ctrl Alt seta para frente. E você pode ir para frente ou para trás quantas vezes você quiser. Você sabe que a organização de código importa, certo? Isso é uma das premissas que são abordadas no livro Código Limpo. E o autor diz que um código tem que ser lido como um livro, de cima para baixo. E eu concordo plenamente com isso, porque torna a leitura de código muito mais fácil. Então a gente usou o Ctrl Alt seta para trás e o para frente para navegar dentro dos arquivos ou da estrutura de um arquivo. E a gente usa Ctrl Shift seta para baixo ou para cima para mudar elementos dentro de um arquivo de posição. Então vamos lá fazer isso com a classe pessoa física. Primeiro eu vou digitar Shift PF maiúsculo para encontrar essa classe. Ele achou aqui, é o primeiro arquivo, eu vou só pressionar Enter. E o que é que tem de errado nesse código? Que pode ser melhorado, né? Se a gente olhar aqui, tem um método chamado isCPFVálido, onde ele chama um outro método calcula dígito. Se você está lendo aqui a estrutura desse método isCPFVálido, você começa a analisar o código aqui e quando você chega nessa linha que chama um outro método e você quer entender o que esse outro método faz, é importante que você saiba onde é que esse método está. Isso facilita a leitura do código. Apesar de eu poder segurar o Ctrl e clicar na chamada do método, que ele vai diretamente para o método, não interessa onde esse método esteja, e eu conseguir voltar com Ctrl Alt seta para trás, ou pressionar Ctrl Alt B e assim não ter que recorrer ao mouse, seria muito melhor se o método que eu estou querendo ver estivesse logo abaixo do método onde eu estou. E não é o caso aqui, ó. Se a gente verificar, subir um pouquinho aqui, a gente vai descobrir que esse método calcula dígito, ele está antes do método isCPFVálido. E em Java isso não é uma obrigatoriedade. Em algumas linguagens, você precisa declarar um método numa determinada ordem. Se um método B chama um método A, o método A tem que ser declarado antes do B. Mas em Java a gente não tem isso. Não em Java orientado a objetos. Então o que eu faço? Eu vou clicar aqui, colocar o cursor em cima do calcula dígito, da chamada do calcula dígito, vou pressionar Ctrl Alt B para ir para a declaração dele e vou pressionar Ctrl Shift seta para baixo em cima da linha da assinatura do método, que ele move o método para baixo. Então você pode usar Ctrl Shift seta para baixo ou seta para cima para mover um trecho de código de lugar. Se você clicar na assinatura de um método, você vai mover o método inteiro. Se você selecionar um trecho de código e fizer a mesma coisa, você vai mover só aquele trecho de código. Inclusive aqui, ó, se eu quiser colocar essas duas linhas dentro do if, olha lá, basta eu pressionar Ctrl Shift e seta para cima. Então, vou voltar aqui para onde estava. A vantagem disso, no lugar de você fazer um Ctrl X e depois fazer um Ctrl V, é que usando as setas você não corre o risco de dar errado. Se você faz um Ctrl X
e depois vai fazer um Ctrl V no lugar que você quer e você erra e acaba fazendo um Ctrl C, você acaba bagunçando e tendo que desfazer aquilo que você fez, então acaba dando um trabalho maior aí. Então esses atalhos são muito mais convenientes. Outra coisa que eu sempre faço é usar coisas que eu ainda não criei, como por exemplo métodos. Então digamos que eu quero criar um método chamado localizar endereço, e esse método ainda não existe. No lugar de eu ir lá primeiro criar o método, eu já coloco a chamada do jeito que eu quero que seja, e faço o IDE criar o método para mim, que eu ganho muito tempo com isso. Então vamos lá fazer isso. Eu vou pressionar Alt 1 para ir para a lista de arquivos aqui, e vou navegar aqui, para dentro da pasta Java, vou pressionar Ctrl N para criar uma nova classe que eu vou chamar de teste. E aqui eu vou só digitar main, pressionar Enter e vou criar aquele código lá, onde eu vou ter uma variável CEP e aqui eu vou ter um objeto endereço, do tipo endereço, que vai receber uma chamada de uma função localizar endereço, onde eu passo o CEP. Nem essa classe endereço, nem essa função localizar endereço existem. Eu posso clicar aqui no localizar endereço, pressionar Alt Enter e mandar criar o método. E aí ele já cria o método com o tipo de retorno que eu disse na linha anterior, onde eu estou chamando o método, e ele já identifica o tipo do parâmetro, porque eu tinha declarado uma variável CEP, que é do tipo string, e assim ele passou um parâmetro CEP. E aí, obviamente, aqui eu implementaria o meu método. Mas essa classe endereço não existe. Então eu posso pressionar Alt Enter aqui também e mandar criar essa classe endereço, se eu quiser como uma classe, por exemplo. E aqui ele me pergunta em que pacote que eu quero colocar, isso é opcional. Se você não quiser colocar num pacote específico, é só pressionar Enter e ele cria a classe. Lembrando que se eu pressionar Ctrl Tab, eu volto para onde eu estava, ou Ctrl Alt seta para trás. E agora vamos evitar morrer com ler, a lesão por esforços repetitivos. Porque a gente pode usar abreviações também para escrever código, como a gente fez para abrir um determinado arquivo. Em Java, uma coisa que a gente faz com muita frequência é criar listas como ArrayList. Eu vou aproveitar essa classe teste aqui e esse método main para a gente poder incluir esses códigos todos de teste aqui. Se eu quiser criar um novo ArrayList, normalmente a gente faz isso aqui, new ArrayList, menor maior e chaves. Mas eu não preciso disso tudo. Eu posso fazer simplesmente new, a, l e aguardo. Tá vendo que ele identificou as iniciais A e L do ArrayList? E assim, uma coisa aqui para ele terminar de fazer todo o processo, inclusive fazer o import dessa classe ArrayList, é você não usar o mouse, é você simplesmente pressionar Enter na opção que você quer. E aí ele cria o ArrayList para a gente. Mas eu vou apagar esse código e vou refazer aqui para você perceber uma coisa. Eu vou digitar A, L, vou aguardar. Ele achou o que eu queria, vou pressionar Enter. Você percebe que o cursor ficou dentro do menor maior, que a gente poderia usar para dizer qual é o tipo dos elementos que esse ArrayList vai armazenar. Por exemplo, eu posso dizer que é um ArrayList de string. E se você pressionar Tab, você sai de um local que você pode editar para outro local que você pode editar naquela linha. Porque aqui agora eu estou dentro dos parênteses da chamada do construtor de ArrayList. Isso quer dizer que eu posso passar parâmetros. Nesse caso aqui, existe a opção de passar parâmetros. Por exemplo, eu posso dizer quantos elementos que eu quero que sejam reservados em memória para esse ArrayList. E aí eu digo que eu só quero 10 elementos, porque por padrão, se eu não estou enganado, ele cria um vetor interno com 50 elementos. Então, no lugar de você usar o mouse para clicar no lugar que você quer, depois que você usou o autocompletar e ele inseriu o código para você, você pode pressionar Tab para sair de um local editável para outro local editável naquela linha que ele inseriu. E ali naquele código, a gente simplesmente instanciou um novo ArrayList, mas a gente não criou uma variável. Eu criaria uma variável com esse código aqui, com essa linha. É algo que é muito comum de ser feito em Java. E você também não precisa perder tempo escrevendo isso tudo. Depois que você já tinha usado os recursos que eu acabei de mostrar para incluir um novo ArrayList para a gente, você pode colocar no final .var e pressionar Tab. Então eu vou apagar aqui e vou refazer, new AL, esperei,
achei o que eu queria, Enter. Vou dizer aqui que o meu ArrayList é um ArrayList de string, vou pressionar Tab, não quero dizer qual que é a capacidade, então Tab novamente, .var, Enter. E olha lá o que ele fez. Ele já declarou a variável para mim e aqui eu posso escolher o nome, nem preciso usar o mouse, só digita por cima. Por exemplo, se eu quiser chamar de lista, é só digitar, pressionar Enter. Mas percebe que ele usou no tipo da variável exatamente o mesmo tipo que a gente declarou aqui, e isso não é muito comum, porque ArrayList é um tipo concreto. E existe um conceito que chama programar para uma interface, onde você declara as suas variáveis usando um tipo mais abstrato, que é o caso de list, e você instancia os objetos usando um tipo concreto. E assim, se eu quiser trocar isso aqui, por exemplo, por um linked list, eu só preciso trocar na instanciação, eu não preciso mexer na declaração da variável. Só que quando a gente usou o recurso aqui de autocompletar, e coloquei aqui .var e pressionei Enter, ele criou a variável com exatamente o mesmo tipo que eu tinha indicado. Mas você percebe que na hora que ele cria a variável, ele mostra uns retângulos aqui, ó. Esses retângulos são pontos que você pode editar. Se eu quiser voltar para o retângulo anterior, eu pressiono Shift Tab. Se eu quiser avançar, eu pressiono Tab. Então eu vou pressionar Shift Tab aqui para voltar para o tipo da variável e aí ele me dá uma lista de opções. E olha o list string aqui, ó. Se eu escolher essa opção, da próxima vez que eu usar esses recursos, vamos lá fazer novamente. New AL, Enter, string, tab, .var, Enter. Olha lá, ó. Ele já fez do jeito que eu tinha dito para fazer anteriormente. Porque uma das coisas desses recursos de autocompletar do IntelliJ que é fantástico é que ele vai aprendendo o seu jeito de programar. E assim ele vai ficando cada vez melhor. Então não esqueça, você não precisa digitar tudo. Como a gente criou uma lista chamada strings, e se eu quiser adicionar um elemento nessa lista, eu tenho que fazer strings.add. Mas eu posso simplesmente fazer s.add, que ele vai entender, ó. Olha lá, eu digitei s. Ele encontrou o strings.addAll como primeira opção, mas aí eu vou descer aqui e eu quero só o add que recebe um único parâmetro, por exemplo, Manuel, e assim ele adiciona um elemento aí na lista. Outra coisa que eu vejo desenvolvedores fazendo muito e que me dá até angústia é eles usarem a seta do teclado para ir até o final de uma determinada linha. Se você tem um teclado com Home e End, você consegue navegar para o início e para o final da linha só pressionando essas teclas. Mas o ponto é que, às vezes, você nem precisa disso. Às vezes você quer ir até o final de uma linha só para colocar um ponto e vírgula. E a gente tem um atalho que faz isso para a gente. Então vamos voltar aqui no nosso código e eu vou apagar novamente a minha variável e vou começar de novo. New AL, aguardo, Enter. Vou digitar aqui o string como sendo o tipo dos elementos da lista, vou pressionar Tab e ele vai para dentro dos parênteses. Se dentro dos parênteses você não quer passar nenhum parâmetro, você pode digitar ponto e vírgula aqui mesmo. Mas outra opção é pressionar em qualquer lugar Ctrl Shift Enter. Então vamos lá de novo, vou apagar aqui a minha variável, new AL, aguardo, Enter, e digamos que eu digite o tipo aqui dos elementos da string, mas eu não quero pular lá para dentro dos parênteses. Então daqui mesmo eu posso pressionar Ctrl Shift Enter e ele vai completar a minha instrução, que nesse caso é simplesmente colocar um ponto e vírgula lá no final. E em qualquer momento eu posso voltar aqui, ó, entre os parênteses e o ponto e vírgula e colocar um ponto var e Enter, que ele vai criar a variável para mim. Esse recurso aqui também é fantástico, que é o Postfix Completion, que ele completa um código depois que você já escreveu. Então, usar o IDE para criar um for para você, um loop, isso é o mais básico. Mas usando esse recurso de Postfix Completion, você pode incluir o for depois de você digitar o nome da variável que você quer percorrer. Eu vou voltar a adicionar um elemento aqui na minha lista, vou colocar mais um aqui. E se você quer colocar um for, você pode digitar for e pressionar Enter, que ele vai criar a estrutura mínima de um for para você. Você pode até escolher lá o for i, mas percebe que em qualquer um dos casos ainda dá um pouquinho de trabalho você completar o restante do código que falta. Então a gente vai fazer colocando o nome da variável que eu quero percorrer, .for. E aí eu tenho várias opções de for. O primeiro é o for each tradicional, que é só digitar for.
Aqui você consegue mudar o nome da variável de controle e se eu quisesse, por exemplo, imprimir essa variável, no lugar de eu começar digitando salt, que você possivelmente já conhece, eu posso fazer s.salt, que é mais prático, que ele já põe a variável diretamente dentro dos parênteses do println. E o mais bacana é que você pode usar isso com outras estruturas, não apenas com for. Digamos que você tem uma variável boolean, que eu chamei de expirado. Se eu quiser incluir um if usando essa variável como condição, eu posso simplesmente digitar o nome da variável, .if, pressionar Enter, que ele já cria a estrutura para mim. Inclusive ele já coloca chaves, que é muito mais prático do que você vir aqui e digitar um if manualmente, que nesse caso ele só colocou os parênteses. Mas o que é mais incrível é que isso funciona com expressões complexas. Eu posso fazer sexo igual a m ou idade maior do que 18.if. E olha lá o que ele faz. Coloca a expressão inteira dentro de um if para mim. Então essa foi a primeira parte desse vídeo mostrando os principais recursos do IntelliJ. Me diz aí, gostou do conteúdo? Não esquece de deixar seu like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder os próximos conteúdos e ativa o sininho para receber notificações quando novos vídeos forem postados. Me conta aí nos comentários quais recursos você não conhecia e quais você ficou mais impressionado. Tem algum colega de trabalho que não usa o IntelliJ e que não está convencido que ele é uma ferramenta fantástica? Então manda esse vídeo para ele. Obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.